Bíblia aberta, cartilha de oração. Paulo contando o seu itinerário de conversão. Quem ele foi, por onde passou e quem ele é. Sempre lembrando que para Paulo tudo é pela graça de Deus, eu sou quem sou. Paulo tem sempre essa profunda gratidão a Deus. Escute, 14 anos depois, eu voltei para Jerusalém com Barnabé, levei Tito comigo. Voltei lá porque Deus me revelou que eu devia fazer isso. Ali, numa reunião particular com os líderes da igreja, de quem que ele está falando? Dos apóstolos, Tiago, Pedro, João. Lembremos que são estes, os apóstolos que ainda estavam vivos. No tempo de Paulo, todos, o primeiro que morreu foi Tiago. Eu expliquei a eles a mensagem do evangelho que anuncio aos não-judeus. Aos não-judeus quer dizer aos pagãos que precisavam ser convertidos. Eu não queria que o trabalho que tinha feito e estava fazendo fosse um trabalho perdido. Tito estava comigo, mas ele não foi obrigado a circuncidar-se, embora ele não seja judeu. Porém, alguns tinham se juntado ao nosso grupo, fazendo de conta que eram irmãos na fé e queriam circuncidá-lo. Lembre que Paulo jamais aceitou a necessidade da circuncisão. Ele jamais viu que era uma condição ser circuncidado para ser cristão. Vindo de um paganismo, não. Bastava abraçar a fé em Jesus Cristo. Continuemos. Queriam circuncidá-lo. Eram homens que tinham entrado para o grupo como espiões, a fim de espiar a liberdade que temos por estarmos unidos com Cristo Jesus, para nos tornar escravos de novo. Mas em nenhum momento nós cedemos, pois queríamos que você estivesse o verdadeiro evangelho. E aqueles que pareciam ser os líderes da igreja, digo isso porque para mim não importa o que eles eram, pois Deus não julga pela aparência. Aqueles líderes, repito, não me deram nenhuma ideia nova. Que coragem! Paulo está falando dos apóstolos. Pelo contrário, ele não está desdenhando, ele está sendo sincero. Eles viram que Deus me tinha dado a responsabilidade de anunciar o evangelho aos não-judeus, assim como tinha dado a Pedro a responsabilidade de ajudá-lo, de anunciá-lo aos judeus. Pois pelo poder de Deus fui feito apóstolo para anunciar o evangelho aos não-judeus, assim como Pedro foi feito apóstolo para anunciar o evangelho aos judeus. Por isso, agora ele cita quem são estes da reunião. Tiago, Pedro, João, que eram considerados os líderes da igreja, reconheceram que Deus me tinha dado esta tarefa especial. E como sinal de que éramos todos companheiros, eles deram a mim e a Barnabé um aperto de mão. E todos nós combinamos que eu e Barnabé iríamos trabalhar entre os não-judeus e eles entre os judeus. Eles nos pediram só uma coisa: que lembrássemos dos pobres das igrejas dele, pois eu sempre tenho
o que eu sempre tenho procurado fazer. Nossa, padre, que emaranhado de coisa. Eu faço questão de ler essas cartas. Já o fizemos e fazemos de novo. Essa leitura orante, Lectio Divina, leitura orante. Por quê? Para nós entendermos que a igreja sempre teve motivos para conflito. As coisas, desde o início, foram conflituosas. Que a unidade foi sinônimo sempre de querer caminhar juntos e nunca uniformidade. De um lado, Paulo, que diz: Deus me fez apóstolo para evangelizar os não-judeus, e Pedro foi feito para os judeus. Isso difere em alguns pontos, mas nem por isso deixamos de seguir a Cristo. Aí que está a riqueza da nossa igreja. Quando você escuta que há parecer diferentes na igreja, agora o sínodo, a sinodalidade, que você está escutando, gente criticando sem entender, dizendo isso, aquilo, que o Papa está sendo um herege, que... Você escutou o texto de hoje? Paulo, que é capaz de dizer, eles aceitaram, me deram um aperto de mão e ficamos combinados. Eles evangelizam os judeus e eu vou para os não-judeus. Aqui, meus irmãos, mostra como a riqueza da igreja está nos carismas, nos dons dados pelo Espírito a serviço da igreja. Essa é a riqueza. Por isso, coloque os seus dons a serviço da igreja. O que sustenta essa igreja no ontem, no hoje, é o Espírito Santo. Leia esse texto de novo, porque na verdade é um desdobramento dos Atos dos Apóstolos. 14 anos depois da conversão de Paulo. É lindo, é maravilhoso ver a igreja já no início, movida pelo Espírito, superando as diferenças na unidade. O que nos une é Deus.